E aí o homem, principal jogador do Atlético nos últimos anos. Hulk não tá nem no banco de reservas. Poucas horas antes do jogo, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo. O ciclo está se fechando, tá na hora mesmo, realmente. Mais uma questão pro Atlético hoje aqui na Arena. Gol! Flamengo! Parece que o atleticano não tem um dia de paz, né, gente? Boa tarde pra vocês, Globo Esporte tá começando. Maurício Paulucci precisou dar uma saidinha. Você tá acostumado a me ver na reportagem, né? Mas hoje tô estreando aqui no estúdio. Então fica comigo que eu preciso de você aqui junto, hein? Ó, final de semana foi quente de rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Atlético, né? Além da derrota de 4-0 pro Flamengo, teve esse assunto do Hulk. Foi pro estádio junto com a delegação, mas decidiu junto com a diretoria, foi cortado da partida e foi embora lá do estádio antes mesmo da bola rolar. E teve essa derrota de 4-0 que eu te conto já já. Mas antes, vamos atualizar sobre o Hulk. E a Giovana Pires está lá na Cidade do Galo, super atualizada com as informações. Giovana, o que você conta pra gente? Segunda-feira quente, amiga. Boa tarde. Ei, Rocha, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A delegação do Atlético saiu agora há pouco, tem poucos minutos, num ônibus, indo para o aeroporto de Confins, para onde vai viajar para o Peru, onde enfrenta o Cienciano pela Sul-América na próxima quarta-feira. Obviamente, o Hulk não está com a delegação, não viaja, sequer treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo com o técnico Eduardo Domingues, fez um trabalho separado do grupo por conta dessas negociações que estão em andamento. O clube que tem interesse no jogador é o Fluminense, o mesmo que lá no início da temporada abriu negociações, mas não conseguiu concretizar. Ontem, o Hulk não entrou em campo porque chegaria a 13 jogos pelo Atlético no Brasileirão e aí, por isso, não poderia jogar a competição nessa temporada por outro clube. Esse é o limite imposto pela CBF em 2026. O que a gente sabe, então, nesse momento sobre essa história é que ainda hoje vai rolar uma reunião e o Hulk vai poder decidir, muito provavelmente, se fica ou não no Atlético. A gente continua por aqui, daqui a pouco eu volto. Pois é, né, Giovana? Segunda-feira tá tão quente que vale a pena esperar. Daqui a pouco a gente volta aí pra falar mais com você, tá? E, gente, olha só. Esse assunto do Hulk não começou nesse final de semana, não, né? O assunto vem lá desde o início do ano. A gente preparou até uma tela para mostrar essa linha do tempo do ano conturbado do Hulk. Lá em 3 de janeiro, começou o papo de Hulk negociando com o Fluminense. Essa negociação durou cerca de 10 dias, até o dia 12, quando o Atlético confirmou que o Hulk ficaria. Foi o dia do fico do Hulk. A vida seguiu normal, o Hulk disputou aí 22 partidas, marcou 5 gols, mas está no jejum de 14 jogos. No início desse mês agora, começou um papo de que o Hulk estava para renovar com o Atlético, estendeu o contrato até 2027. Não deu certo, esse papo terminou com o jogador um pouco incomodado. Até a última quinta-feira, o Atlético ganha do Ceará, mas o Hulk dá aquelas declarações falando que poderia sair do clube no final do ano ou até no meio. Disse que faltou respeito da diretoria para ele. No sábado, o Atlético recebe uma sondagem do Fluminense de novo querendo falar sobre o Hulk. E chegamos então no domingo, no dia de ontem, caótico, às 6h40, o Hulk chega no estádio, tá tchauzinha lá, fazendo um joinha, junto com a delegação. Às 7h43, o Atlético solta a escalação e a nota. A Giovana falou sobre essa nota, dizendo por que o Hulk não estava no jogo. E às 20 horas, às 8 horas da noite, o Hulk vai embora do estádio antes mesmo da bola rolar. Para falar sobre esse assunto, deixa eu chamar o Henrique Fernandes aqui no papo. Fala, Rodrigão! E aí, que boa bacana tarde. Você aqui, velho. Boa estreia. Demais, cara. Vamos nessa. Juiz de fora aqui Isso. no Globo Esporte. Isso Você aí. tava no jogo ontem, né, cara? Tava, cara. Foi uma pancada. Primeiro, um abraço a todos. Uma grande surpresa que a gente teve quando a escalação saiu. Atrasada, a escalação tinha que ter saído às 7h30. Como você viu, saiu às 7h43. Eu achei constrangedor isso que aconteceu. Ele ter desembarcado, o material preparado. O Atlético tinha que ter anunciado que ele não jogaria 13º jogo no Brasileiro na véspera. Não tinha que ter ido para o ambiente de jogo. E eu acho que isso pesou na atuação do time em campo. E olha, todo esse episódio do Hulk foi só o primeiro ato de uma noite trágica pro Atlético. Como em uma peça de teatro, só que da vida real, a partida entre Galo e Flamengo foi turbulenta em vários atos. O primeiro deles, antes da bola rolar. O Hulk veio, Exatamente a gente está recuperando a chegada, a imagem da chegada do Atlético à Arena MRV. E o Hulk estava até com um sorrisinho, ó. Fez um joinha, um tchauzinho. O tchau da chegada, em poucos minutos, se transformou em tchau de saída.
Escalado entre os reservas para o jogo, de repente, Hulk ficou de fora da partida. Decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. E aí vem o segundo ato, o jogo. O primeiro tempo foi, acho que o pior que eu vi aqui do Atlético até esse momento que eu tô aqui. Com facilidade, o Flamengo abriu o placar com Pedro. Pedro! O Galo até respondeu. No travessão! Em seguida, Plata foi letal para fazer o segundo. Ele se dá bem nesse estádio. Agora brilha, Plata! E de cabeça, Arrascaeta marcou o terceiro. Testa firme, tira do goleiro, manda pra rede! Torcedores do Atlético chegaram a dar as costas na arquibancada. Enquanto, ironicamente, a torcida do Flamengo gritava "Eu acredito", frase símbolo da torcida atleticana. A segunda etapa até teve bola na trave, mas o Galo não conseguiu nem diminuir a diferença no placar, enquanto o Flamengo aumentou, de novo com Pedro. A goleada fez o torcedor do Atlético ir mais cedo para casa, sob forma de protesto. E a noite, que começou turbulenta, terminou pior ainda. O ato final veio no pós-jogo. Nenhum jogador quis comentar a ausência de Hulk. Claro, vou estar sendo até injusto com o Hulk, a diretoria, falar que ele não ter participado, a gente ter tido esse resultado negativo muito ruim, a gente responsabilizá-los por conta disso. O responsável foi nós que entrou dentro de campo. Eu não posso falar por ele, acho melhor deixar para ele esclarecer o que tiver que esclarecer no tempo dele, quando ele se sentir à vontade. Já a entrevista coletiva de Eduardo Domingues demorou mais de 1 hora para começar, o que alimentou a especulação de uma possível saída do treinador. Mas Barba segue à frente do trabalho que ele confia que vai dar certo. Temos que estar convencidos de querer estar neste lugar. Eu quero estar neste lugar. Eu escolho. Muitas escolhas precisam ser feitas. Alguns podem até não estar preparados. Mas escolher se despedir parece cada vez mais inevitável por aqui. Será que é esse o caminho mesmo? Saída do Hulk? Tem clima, Henrique? Eu acho que o caminho é esse, Rodrigo. Eu não tô conseguindo ver o Hulk voltar a jogar pelo Atlético. É isso que eu lamento mais, né? Não ter um último ato do Hulk com a camisa do Galo. Foi o jogo contra o Ceará, mas ninguém sabia que era o último jogo ali, né? Então acho que poderia ter um tratamento diferente. Acho pouco provável que o Atlético volte atrás, que ele seja reintegrado, até porque se fizer o 13º jogo não pode trocar de clube. E Henrique, chega aqui comigo também, ó. Se liga que o adversário era difícil. Tem que pontuar isso também. Isso. Né? O Flamengo na Arena, 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos, já marcou 11 gols. O Atlético só 3. E no jogo de ontem especificamente, a gente viu o Barba falando que o time falhou nas duas áreas, né? Perdeu muito gol e tomou muito gol. Pra mim o problema foi um colapso defensivo. Primeiro gol com 7 minutos de jogo, ó. O Vitor Hugo não sabe nem onde tá o Pedro. Teve gol de todo jeito. Plata conduzindo pelo meio, não teve um jogador do Galo pra matar a jogada, né? Fazer a falta, chapada no canto. Esse aí, ó, o Flamengo poderia ter escolhido quem ia fazer. Ó. Arrascaeta e Pedro na bola, a área mal ocupada. Dupla de zaga foi Juan e Vitor Hugo. E aí no segundo tempo o Flamengo já estava com o pé meio no freio. O Flamengo jogou a 70% na segunda etapa. Sim. Porque se apertasse poderia ter construído um placar maior. Acho até que o Galo teve bola para fazer pelo menos um gol no jogo, no segundo tempo especificamente. Mas o que a gente viu foi o Pedro fazer o 4º gol do Flamengo. Vitória absoluta de um Galo que competiu mal no jogo e que se defendeu muito mal na partida. E esse 4-0 reflete aqui na classificação. Olha como que o Atlético caiu lá para 15º com a mesma pontuação do Santos no Z4, Henrique. Atlético ultrapassado pelo rival Cruzeiro na semana do Clássico e com pontuação de Z4, 14 pontos. Daqui a pouco você volta para falar Daqui a pouco eu volto para falar do Cruzeiro. Enquanto... Essa humilhação que os atleticanos sofreram da Arena emergiu ontem para o Flamengo. Para o tempo já na quarta-feira, licenciando nós Jesus. Para esta viagem, ser família jamais certamente. Sempre para a funda aquela quantidade de homens, né? Quase profissionais.
saída do vestiário para a entrevista coletiva, porque ele estava passando junto à comissão técnica de estratégia de viagem, jogadores relacionados. E agora é ver o que ele vai fazer lá em cima. Vai abrir mão da final pelo Campeonato Brasileiro. É um clássico no próximo domingo no Mineirão, né? E aí tem que definir a situação na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil agora só dia 13, então tá menos problemático. Estamos num jogo importante na nossa casa. Eu, sinceramente, não trabalhamos sei. Trabalhamos bem esses 2 dias para que a gente possa fazer um grande jogo. Com a lista dos jogadores relacionados, o time, a delegação treina agora pela manhã, viaja para Lima, no Peru, nesta segunda-feira. Amanhã, a viagem de Lima para Cusco na parte da manhã. Na altitude de Cusco, os jogadores vão fazer uma única atividade, um único treino, tentando se ambientar com o tempo de bola, velocidade de bola, enfim, para tentar não ser surpreendido pela equipe do Cienciano. Vamos seguir falando do Galo? Aí, Jota, para a gente arrematar a situação do Hulk sendo definida aí nas próximas horas. O próprio Paulo Braga disse, né, que entre hoje e amanhã isso poderia ficar definido, mas certo é que essa gestão do fim do ciclo do Hulk com a camisa do Atlético está mal feita desde dezembro. Em dezembro, eu falei, não tiveram colhões para assumir. O Hulk, que queria sair, o Sampaoli, que não queria contar com o Hulk. A diretoria entendi que o melhor seria economizar esse dinheiro do Hulk e reinvestir em outro lugar. Ninguém bancou que o melhor era ter sido lá em janeiro. Aí, agora, vai ser aí com isso. Um abraço, CJ. Até amanhã no 98 Esportes. Fui. Tchau. De notícias, quero começar falando justamente sobre o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax não será demitido. Pelo menos foi a informação que eu escutei pouco antes de gravar esse boletim na manhã dessa segunda-feira. Brax tem sido muito criticado e depois da derrota por 4-0 para o Flamengo, chegou a correr a notícia de que ele seria dispensado ainda no domingo. O que não aconteceu, Paulo Brax, inclusive, fez um rápido pronunciamento para explicar sobre a situação do Hulk antes da entrevista coletiva do Barba. O Atlético sabe das dificuldades do trabalho, da falta de resultados, das críticas em relação a investimentos em jogadores que até agora não vingaram e também estuda para tentar entender o porquê de a blindagem em relação ao elenco não estar funcionando. Mas existe a convicção dentro do Galo, na manhã dessa segunda-feira, de que Paulo Brax precisa continuar como CSO, o homem forte do futebol atleticano. Para completar, em contar que tem repercutido muito mal algumas informações vazadas no último final de semana. Por exemplo, a notícia de que Barba teria pedido demissão caiu muito mal. Especialmente porque todas as pessoas com quem conversei afirmam, asseguram, garantem que nunca houve nada nesse sentido. Então, em algum momento até jogadores do Atlético se perguntando, será que existe algum X9? Será que tem alguém vazando notícias falsas? Mas houve uma conversa interna até para ajustar esse ponto e hoje os atletas já sabem que esses vazamentos que surgem do nada não tem a ver com algum informante de dentro do próprio elenco.